Suas Bíblias, Romanos 12. Romanos 12. Eu quero agradecer aos irmãos pelas orações. Esse fim de semana estamos lá em Taguatinga, realmente ficamos lá 10 dias. Deus abençoou. Domingo à noite tinha mais de 60 pessoas na frequência, então foi muito bom. Tem pessoas que estão firmando, visitando e tudo, então uma bênção. Fico orando o dia 20 desse mês agora, de novembro, estamos em outubro ainda, não é? Tudo bem, 20 de novembro, estaremos lá em Brasília novamente e eles vão discutir e ver se vai chamar o pastor, qual pastor vai chamar e tudo. Então oro muito que Deus possa dar muita união na igreja e tudo. Então estamos bem animados lá, mas eu estou animado aqui também. Eu quero ver Catalão ganhe por Cristo. É uma vontade que eu tenho e pessoas, quando estávamos lá em Brasília, tinha jovens falando comigo, pastor Pio, vai vender mesmo e tal. Bem, não vendemos ainda não, mas é a vontade para construir uma igreja aqui em Catalão e tudo. Então, a gente fica muito... a palavra poderia ser ansioso, mas impaciente. Esta é a palavra. E eu não sei sobre os irmãos, mas o meu tipo eu poderia pedir paciência de Deus. Deus me dá paciência, me dá agora. E tudo. Mas não é assim que Deus opera. Pastor Robson falou uma coisa interessante hoje à noite. Que ele nem percebe que falou. Mas o que eu peguei da conversa foi que talvez Deus está demorando um pouco, porque tem pessoas no redor que ainda poderiam aceitar Cristo aqui. Então Deus tem o seu plano. Então, Romanos 12, vamos ler versos 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Oremos. Precioso Pai, nós pedimos que o Senhor possa orientar nosso estudo, que possamos realmente entender a necessidade de servir o Senhor, usando o que o Senhor colocou em nossas vidas, para completar o corpo de Cristo e para servir o Senhor melhor. Pai, essa igreja é pequena, então quer dizer que cada parte dela tem que fazer mais. E já acostumamos com isso, mas Pai, queremos ganhar almas. E queremos que o povo que chega a conhecer o Senhor como Salvador possa crescer na fé, fazendo a sua parte também no corpo de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, ora. Amém? Amém. Já estudamos sobre a profecia, que significa o quê? Falar em nome de Deus. Então, nós falamos em nome de Deus, usando a preciosa palavra de Deus. Mas já aprendemos que é meio difícil falar em nome de Deus sem conhecer a palavra de Deus. E só perguntando a si mesmo, você está sistematicamente lendo a palavra de Deus, está aprendendo da palavra de Deus?
Ontem, eu não lembro agora. Não, ontem, eu iniciei mais um ano, que eu vou ler a Bíblia inteira em um ano. Tudo bem. Essa é uma coisa de espiritualidade? Não. É que eu quero conhecer a palavra de Deus. Eu quero falar da parte de Deus. Eu quero citar o que Deus falou na palavra. Onde é que o pregador entre no erro? Quando ele começa a pregar suas ideias, em vez de dizer, assim diz a palavra de Deus. Profecia. Outro nós vimos ministério. Essa é onde vem aquela palavra diaconia, onde nós tiramos, ou lemos na palavra de Deus, diácono. Falaram com os 7, escolhe entre vós 7 homens de boa reputação, de homens espirituais, para que eles possam fazer esse serviço, o serviço físico da igreja local, e deixar os que era, vamos dizer, anciãos, presbíteros, pastores, apóstolos no caso, estudar e orar. É necessário, é a igreja que tem que trabalhar junto. Nós vimos sobre o ensino também, a didático, onde nós pegamos a palavra didática, não é? Ensinando. E já notamos várias características dessa pessoa. Eu já falei desde o início que eu tenho todas as características ruins, de todos os dons, eu tenho todas as características ruins. A exortação. Nós notamos que a profecia, a pessoa de profecia fala, olha, este é o caminho, esse é onde você deve andar. Deus diz assim. A pessoa de ministro fala, eu vou te dar o que você precisa para andar nesse caminho. A pessoa que ensina fala, você vai andar nesse caminho e vai fazer assim, assim, assim. Ele dá todas as características. A pessoa com o dom de exortação fala, você vai andar nesse caminho, eu vou andar com você. Vamos lá junto, para andar no caminho certo. Hoje à noite vamos com o dom de, aqui na Bíblia falou, repartir. Reparte, o que reparte? Passou com liberalidade. Quando o pastor começa a falar em dinheiro, parece que a mão de todo mundo começa a fechar. Mas ninguém gosta. Eu falo de dinheiro. Eu não fico falando quem vai dar 1.000, quem dá 500, nada disto. Mas eu dou os princípios bíblicos em contribuir. Mas contribuição, aquele que compartilha em nome de Deus. E realmente essa vai ser 3 mensagens. Tudo hoje à noite, não. Mas vai ser no mínimo 3 mensagens. Eu vou começar hoje à noite, semana que vem eu vou dar mais princípios, e a terceira eu vou dar a filosofia de socorro. Ou seja, a filosofia de quem vai ajudar, como é que ajuda e tudo. Porque eu conheço pessoas que sentem prazer em doar para os outros, e é muito bom, tem o dom de contribuição. Mas o problema é que não pode dar para todo mundo. E nem sempre dando dinheiro, vamos supor, ajuda aquela pessoa, mas talvez até atrapalha. Tem um ditado mundano que fala, é melhor ensinar o homem a pescar do que dar-lhe o peixe. Então nós temos que entrar nessa parte. Então vamos ver várias coisas sobre essa coisa de contribuição. E depois vamos tratar do dom de governo e misericórdia. Então tem um pouco mais para passar ainda nesses dons. Os dons espirituais. Vamos estudar sobre esse dom de contribuir. Como nós já descobrimos, através da palavra de Deus, os dons
que foi o tipo temporário já acabaram. E agora nós temos os dons para trabalhar na igreja local e ser produtivo. A função dos dons temporários, segundo Marcos, que foi 16, 17 a 20, foi para, que fala, confirmar a palavra dos apóstolos. E nós já estudamos tudo disso. O que nós temos para confirmar a palavra, a nossa palavra hoje em dia é a palavra de Deus. Eis a razão que nós falamos que aqui a autoridade não é o pastor Bill, o pastor Robson, mas a autoridade nossa é a palavra de Deus. E essa razão que gastamos tempo, a razão que eu uso o PowerPoint, para que cada pessoa possa ver o que a gente está querendo dizer. Talvez eu falo enrolado e tudo, e já pode ler e já sabe o que é que tem de fazer. Os dons que operam hoje em dia são os dons permanentes, ou seja, até o Senhor Jesus Cristo voltar. 1 Coríntios 13 mostra um pouco desse fato. A função dos dons é para edificação do corpo de Cristo. Edificar significa o quê? Construir, não é? Irmão José é construtor. Onde é que começa, José? No alicerce. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, eu achei super interessante, essa foi em 78, de ver pessoas construindo uma casa, faria valeta, fincaram pedras no chão, e depois passou cimento em cima, e depois começava os tijolos, tudo, muitas vezes assentado na lama no saibro, não é? Realmente essa casa aqui está no barro e saibro e tudo. Então essa foi a maneira antiga de construir. Uma boa alicerce você já sabe, olhando para a construção, aí não tem trincado e tudo, então a alicerce ficou firme. Nós temos os dons realmente para fazer uma edificação bem estabelecida, bem firme na igreja local. Para quê? Para nossa glória? Não. Para que o povo lá fora também possa chegar a conhecer o Senhor como Salvador. Como os outros dons, tem certas pessoas que realmente foram dados aquele dom para a glória de Deus e para a obra da igreja local. Então é essa mesma coisa de contribuir. Nossa igreja deve ter alguns com este dom, sem dúvida, de querer dar. Às vezes o querer está presente, o poder não, mas querendo dar. Mas todos nós temos a responsabilidade de contribuir. A nossa igreja tem um futuro muito amplo, mas nós temos de sustentar o de Deus, mas essa é outra mensagem. Mas além de certas pessoas com a capacidade, que tem a natureza de dar, nós temos também de contribuir para a obra de Deus. Nossa igreja deve agir dessa forma. Bom, a palavra de Deus fala o que reparte, faça-o com liberalidade. Verso 8, como nós já lemos. Contribuir ou repartir significa dar, compartilhar com alguém. Refere-se ao ato de dar algo com a mão e o coração abertos, que deveriam dar, bem de compaixão e aquela vontade, aquela algo de ajudar a pessoa. Não é uma troca de deveres, mas é uma ação querendo ajudar a pessoa em dar sem a esperança de receber de volta. Eu caí nessa muitos anos atrás. Eu ajudei um casal, o filho deles o carro bateu no filho, foi hospitalizado e a gente deu todo o cuidado. E eu tinha talvez 2, 3 anos no Brasil, então a cultura
ainda estava aprendendo cultura, e eu falei uma coisa errada. Estávamos conversando sobre uma coisa e sem querer eu chamei a pessoa mentirosa. Eu não sabia que eu chamei ela de mentirosa. Eu pensei que eu estava falando que as informações dela estavam erradas. Foi em frente da igreja e o José Maria, eu estava tentando de achar um emprego para ele. E José Dias estava na frente, estávamos conversando. Ele falou: se arrumar emprego para ele, ele vai precisar de trabalhar todo domingo. E vocês sabem, eu sou anátema sobre trabalhar no domingo. Mas essa tá. Tudo bem. Eu falei: mas eu acho que essa não é verdade. O que eu queria dizer é que as suas informações estavam erradas. Depois eu descobri que as suas informações estavam corretas. Tudo bem. Ele entendeu o quê? Que eu estava chamando ele de mentiroso. Subiu e foi fazer a visita na casa dele. Eu nunca vou voltar para aquela igreja. Eu falei: por que José me chamou de mentiroso? Eu falei: eu nunca. Naquela época foi uma boa maneira para alguém matar você. Você não faz isso, faz isso. Eu não vou não. Então foi muito bruto. Naquela época, talvez lembra a cultura de 40 anos atrás, a pessoa, você ia para fazer uma visita aqui em Goiás, Minas Gerais e tudo dessa região, a pessoa ia parar com tudo. Talvez uma mulher estava fazendo almoço, ia parar e tudo, sentava para receber a visita. Ele ficou mexendo com uma coisa assim, não olhou para a gente. Eu entendi bem a mensagem e tudo. E o que aconteceu? Ele falou: eu não vou e tal e tal. E bem bruto, então eu falei: tudo bem, José. Quando seu filho estava machucado, a gente fez tudo para te ajudar. E agora, eu estou pedindo perdão, que eu não queria chamar você de mentiroso e tudo, mas pelo menos pode dar uma brecha para nós, porque já ajudamos também. Esta é a cultura americana, especialmente de Califórnia. Californiano é completamente transparente e se ele achar, ele fala. Tudo bem. Eu caí, como é que é aquela expressão? Eu caí da espeta para a brasa, fala-se, da espeta para a brasa. Mas pior, porque eu estava cobrando. Tem isso que acontecer. Mas a gente estava dando, não para receber nada de volta, mas só queria uma certa compreensão, mas deu tudo errado. Tem que dar fielmente e imparcialmente, sem favor ou afeto, sem querer nada de volta, sem comprar a pessoa, vamos dizer. Mas o que eu dou de contribuir? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Ele quer mais do que o seu dinheiro. Quando eu começo uma mensagem assim, pensa: não, vai falar sobre o dízimo. Eu vou, mas hoje à noite não. Mas ele quer mais do que o seu dinheiro. Ele quer tudo. Ele abre nas suas Bíblias em 2 Coríntios 8. Muitas vezes a gente falta em contribuir e sustentar e ajudar os outros, porque nós pensamos que somos pobres e não dá conta. O problema principal é que não damos conta para ajudar os outros é que temos tanto dívida para pagar, e esse é um outro assunto. Mas vamos ler versos 1 a 15. Pode, Gilvan, pode ler para nós? Versos 1 a 15. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia.
como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso convém a vós que, desde o ano passado, começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora também, completai também o já começado, para que assim, como houve a prontidão de vontade, haja também cumprimento, segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Amém. Então, podemos fechar o culto agora, já falamos tudo, não é? Mas vamos falar um pouco mais. O dom de contribuir é a habilidade de dar dinheiro e outras formas de riqueza, dando com alegria, sábia, com generosidade, para satisfazer as necessidades dos outros. Talvez a pessoa não está precisando dinheiro. Todo mundo acha dinheiro bem-vindo, tudo bem. Mas às vezes está precisando uma palavra de encorajamento. Às vezes está precisando uma palavra de oração. Eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos. Eu conheço ele por mais ou menos 50 anos. E ele perdeu a esposa dele recentemente, nos últimos 2 anos, eu acho. E ele me escreveu hoje, falando que ele ora por mim, falando como o testemunho da gente encoraja ele, esse tipo de coisa. Às vezes nós precisamos, eu preciso. Pastor Robson, não precisa uma palavra de encorajamento de vez em quando? Eu preciso de vez em sempre. Todo mundo precisa, mas essa é a coisa que nós temos de aprender a fazer. Contribuir nas escrituras, independentemente da quantia. Pessoas com este dom genuinamente veem seus tesouros, talentos e tempo como pertencentes a Deus e não a eles mesmos. Eu já lembro quando a gente estava investindo na Estância Esperança. Eu nunca investi lá com a ideia de um dia vender. Essa nunca entrou na minha vida, na minha ideia. Até em 2018, com 71 anos, eu comecei a encontrar uma realidade. A realidade foi o quê? Estou ficando velho. Então, eu resolvi, quando eu fizesse 75 anos, teríamos de tomar uma posição. Se Deus não providenciar alguém para continuar o ministério,
eu teria de vender a Estância Esperança. Tudo bem, esta foi uma coisa muito difícil para mim. Dona Suzana pode testemunhar desse fato. Eu sofri e tudo. Mas Deus mudou o coração da gente olhando para o futuro e o futuro da nossa igreja. Vendendo uma coisa muito querida para mim. Meu coração está lá. Para comprar terreno e construir uma igreja aqui, para que a obra possa continuar, é bom demais. Mas essa é uma coisa que a pessoa que tem desse dom faz automaticamente. Tudo que nós temos pertence a Deus, não é nosso. Nota bem, em 2 Coríntios, a igreja de Macedônia era uma igreja rica? Não, era de pobre, era pobre. E Paulo falou que da sua pobreza era bem generoso sem ajudar os santos que estavam em Jerusalém. Eles são frequentemente movidos a satisfazer as necessidades físicas dos outros. A pessoa com esse dom gosta de dar de si mesmo e também daquilo que ele tem. Pensa bem, até a pessoa com esse tipo de dom até quase obriga a gente para receber. Quase obriga, e a gente fica meio constrangido, até às vezes com vergonha e tudo. Mas é o dom que a pessoa tem. Mesmo quando eles não possuem os recursos para ajudar, eles oram fervorosamente para que essas necessidades sejam atendidas. Nós temos de falar com Deus: Deus, eu não tenho esse dom talvez, mas Deus me ajuda a agir nessa forma, porque é assim que nós podemos amar uns aos outros. Aproximadamente 25% das palavras do Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, são relacionados aos nossos recursos e a mordomia para com eles. 25%. Será que o Senhor Jesus Cristo importava com esse dom de contribuir? Sim ou não? Sim, ele importava. E nós temos de importar também. A nossa igreja, para o futuro, todos nós temos de contribuir, até sacrificando, para que possamos pagar todas as despesas da igreja. Agora, nossas despesas são poucas. Tem várias coisas que são pagas por outras fontes e tudo. Mas um dia, já pensou, quando tivermos a nossa própria prédio, os terrenos e tudo, não vai diminuir o que nós vamos pagar, mas vai aumentar. E vamos precisar de cooperar junto. E nos pontos da Bíblia, nós temos de entender sobre ajudando a viúva. Nós temos Tabita, em Atos 9, Barnabé. Barnabé ajudava, ele vendeu uma terra e deu todo o dinheiro, que resultou na morte de um casal, não era? Ele deu tudo e Ananias e Safira queria copiar, mas não dando tudo, mentiram em tudo e morreram. Eles não seguiram a mesma forma de Barnabé. A igreja de Macedônia, já vimos, todos tiverem esse dom, eles queriam contribuir para a obra. Contribuir vem do grego metadidome, aquele que compartilha os seus bens, dinheiro, com sabedoria e generosidade, tanto para ajudar os outros em suas necessidades, como também para os outros exercem seus dons no corpo de Cristo. O que eu queria dizer com isso? Dando para as pessoas, talvez, que têm o dom de trabalhar com crianças.
Tem missionários que a obra principal é trabalhar com as crianças, dando talvez para um missionário que trabalha com surdos. Quantas pessoas sabem comunicar com o que chama Libra? Sabe, Cláudio? Muito pouco. Eu já vi o pastor Carlos Johnson. Já viu ele? Ele expressa, até no rosto, vocês sabem o que ele está dizendo. Ele faz cara de gesto e tudo. Ele tem dom. Daria conta, José? Não, eu ficaria com todos os meus dedos enrolados assim, eu não daria. Mas tem pessoas com esse dom. Então, nós podemos até talvez, com o dom de contribuição, ajudar aquela pessoa para alcançar os surdos. Tem outros que tem um ministério como a Rocha Eterna, que vai nas prisões e tudo. É um trabalho que exige muita dedicação e dá aparência de muito resultado, mas a realidade dá pouco resultado. Todo mundo, quando está na cadeia, não, eu sei, tudo bem, eu estou santo, me deixe sair daqui. E quando sai, não quer nada com nada, mas contribuir com missões. Nossa igreja, a visão nossa é ser uma igreja missionária. Mas temos de nós temos de começar pagando os despesas da nossa casa. E depois, vamos continuar sustentando. A realização da pessoa que tem o dom de contribuir, o maior prazer dela está em ver que através da sua contribuição, o objetivo da igreja, seja reino, for alcançado. Ou seja, assim, eu contribuo porque eu quero ver a obra ir para frente. Depois de tantos anos no ministério, na verdade, eu tenho dúvida sobre qual é o meu dom. Porque a gente já adquiriu as características de muitas dessas coisas. Eu confesso que o meu desejo é colocar tudo para essa igreja ter um prédio e tudo para ir para frente. Essa seria uma característica do dom de contribuir. O perigo, coloquei no preto, perigo, deveria colocar no vermelho, mas aí ia aparecer Natal. Mas perigo, orgulhar-se de seus bens materiais, associar sucesso espiritual com sucesso material, usar o dom para interesse pessoal. Eu sei, eu tenho um amigo, pastor, que já relatou uma história sobre uma igreja que tinha uma pessoa que praticamente sustentou a igreja sozinho. Então, porque ele sustentava a igreja sozinho, ele também queria controle. E queria que o pastor pregasse um jeito, fizesse uma coisa no seu jeito e tudo, porque ele estava sustentando. É o perigo de uma pessoa que tem o dom de contribuição. Você pode ser útil em doações, envolvimento em projetos. Lembre-se, é a capacidade de dar recursos financeiros e, assim mesmo, acima da medida comum. Todos os crentes têm o dever de contribuir. Alguns têm o dom e outros não. Mas todos nós temos a responsabilidade. Na igreja, contribuindo com alegria para o sustento da comunidade, participando das campanhas eventuais, sustentando missões, suprindo as necessidades de um do outro. Mas, meus amados, para fazer isso, nós temos de chegar a um ponto de não ter dívidas. Não, mas eu tenho que pagar água e luz. Não, água e luz não é dívida. É compromisso mensal, é lógico. Eu tenho que ter telefone. Não, mas não, eu estou falando de comprar coisas, vamos supor, parcelado, que
era melhor esperar tiver o dinheiro em mãos para fazer. E aí você teria dinheiro para ajudar uns aos outros. Deus não está satisfeito com uma parte daquilo que nós temos. Ele é o dono de tudo. E vamos seguir o procedimento que já lemos em 2 Coríntios, capítulo 1 a 5, a 8, versos 1 a 5. As igrejas locais de Macedônia tinham as características que nossa igreja local deve ter. Eu gostaria de ver essa igreja generosa. Lá em Taguatinga, estão considerando a chamada de um